Bom, imaginem um general que está prestes a ir para a guerra e decide contar toda a sua estratégia ao público, até mesmo aos seus inimigos. Os soldados supremos estavam sem general. Esse general que estava prestes a ir para a guerra tinha uma vantagem. A vantagem dele era que o general dos soldados supremos estava preso. E aí o que esse general fez? Ele simplesmente entregou toda a sua estratégia para todos, como uma promessa para ser convocado a ir para essa guerra. As pessoas loucas para que aquelas promessas virassem realidade colocaram esse general no campo de batalha. Nisso, o general foi passando toda a sua estratégia, mostrando para todos, inclusive para os soldados supremos. Amedrontados, os soldados supremos assistiram isso tudo de camarote. Falaram assim, ó, tem alguém aí que vai acabar com o nosso exército, hein? Ao entrar pro comando, esse general tinha ali alguns soldados ao lado dele, inclusive soldados que sentavam na mesa da sua própria casa, soldados que tinham seu mesmo sangue, que corria nas veias desse soldado, o mesmo sangue desse general que iria acabar com o sistema de soldados supremos. Esses soldados supremos tinham o poder todo na mão, mas esse general acreditava que iria conseguir acabar com todos eles através de uma investigação. Mas esse general precisava contar com alguns de seus soldados para que essa investigação acontecesse, para que isso pudesse ser o fim dos soldados supremos que supostamente eram corruptos, que não poderiam mais continuar naquele exército. Amedrontados, os soldados supremos apenas assistiram o general falando. O general foi falando, iria acontecer isso, iria acontecer aquilo. Na hora de jogar o jogo, o general convocou seus soldados e falou assim, agora é a hora da gente derrotar eles. Esse é o começo do fim deles, os soldados supremos. Mas aí, um dos seus soldados, um soldado que corre o mesmo sangue do general na veia. Inclusive, um desses soldados aí disseram que era muito fácil acabar com esse exército supremo. Só ia precisar de um soldado só e um cabo. Né? Mas ele não contava que precisava de uma assinatura, né? Aí esse soldado ficou meio assim de dar essa assinatura. O soldado falou, ó, meu outro irmão soldado disse que com um soldado e um cabo, acho que dá pra acabar com aquilo ali. Então, vamos deixar minha assinatura pro outro dia, já que eles vão ficar aí 27 anos... Né? Esses soldados, eles têm 27 anos de poder supremo. Eu acho que daqui 27 anos eu acho que eu posso assinar pra acontecer uma investigação contra eles. E esse soldado que corre o mesmo sangue desse general nas veias foi lá e não assinou contra os soldados supremos. Não assinou. Acreditou que um soldado e um cabo só era capaz de acabar com todos esses anos aí no ponto de vista deles, uma corrupção. E o que o general fez? Como todo bom general, pegaria no cangote desse soldado e mandaria ele fazer o que tinha que ser feito. Mas não, esse general deixou com que o soldado fizesse o que ele queria e tchau. O soldado simplesmente falou, bom, meu general é meio fraco, não tá nem aí, então eu vou fazer o que eu quero aqui. O general comia na mesma mesa desse soldado. Não foi capaz de pegar no cangote dele e falar, ó, nós já entregamos toda a nossa estratégia pra eles. Agora não é a hora de arregar. Mas não. Pelo visto, nada foi feito por esse general. E o general preso, comandante dos soldados supremos. Os soldados supremos estavam loucos pra soltar esse general. Mas existia uma chance. O general que o povo colocou lá pra representar eles tinha a opção de colocar um soldado supremo a favor dele. O que esse general fez? Colocou um soldado supremo da oposição. Chegando ao final, os soldados supremos conseguiram libertar o general deles. Conseguiram já sentir o gosto da vitória. Até porque, né, do outro lado se tratava de um general falastrão que apenas falava o que tinha que acontecer, mas não conseguia colocar em prática. E eles sabiam que não era com palavras que se vencia uma guerra. Pior ainda, né? Não é passando ao seu inimigo a estratégia que você tem contra eles que você vai vencer a guerra. Visto isso, os soldados supremos, né, calados, observando bem o que aquele general queria fazer. Porque a única coisa que aquele general conseguia fazer era falar. Mas como assim? O general não podia fazer nada, não tinha ninguém do lado dele, nem o próprio cara que sentava pra comer na mesa com ele tava do lado dele. Pois é, se um general não tem armas e nem munições, não ameace o seu inimigo, não declare guerra. Nisso, o seu inimigo se preparou muito bem. O inimigo foi se preparando dentro de todas as normas possíveis e esse general iria acabar com o soldado supremo. Foi derrotado, conseguiu fazer absolutamente nada do que ele tinha no papel
para fazer. Agora vamos supor que esse general fosse um soldado, que ele fosse solto no campo de batalha. O que foi que esse soldado fez? Tirou o colete e saiu gritando no meio do campo de batalha: Eu vou acabar com todos vocês! Pensando que não receberia nenhum tiro. Enfim, a triste história desse general que virou um soldado. Ele foi fuzilado e enterrado. O que a gente pode aprender com isso? Não declare guerra se você não tem condições de vencer essa guerra. Você declarou guerra contra um inimigo cheio de condições. Então nunca declare guerra se você não tem condições. Muito menos entregue ao seu inimigo toda a sua estratégia de jogo. Porque o seu inimigo não vai ficar parado. Ele vai olhar aquilo lá e vai preparar já a sua cova. Se você não conseguir tirar eles de lá, a sua cova já vai estar bem preparada. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma guerra não se ganha com palavras, se ganha com ações, né? Só falar e ter o povo ao seu lado não adianta muito, até porque o povo não tem condições. O povo a gente tem que ver apenas como escravos do sistema, né? Pois é, esse general foi enterrado pelo general que foi solto e pelos soldados supremos que prepararam uma grande estratégia contra ele. Acabou, não tem mais esse general. Mas esse general, ele foi só uma esperança de que um dia isso aqui pudesse mudar e que as pessoas pudessem acordar pra vida e ver que o que a gente vive não é algo que a gente queria estar vivendo, é algo que deveria estar acontecendo. Esse foi o start de uma grande revolta. As pessoas acreditaram nesse general, mas podem vir outros e outros e outros que podem sim cumprir com suas promessas e ter bons soldados do lado. Quando esse general caiu, ele questionou a sua queda. Ele já entrou perdendo. E quando perdeu, questionou sua queda para os soldados supremos. E os soldados supremos olharam para esse general e falaram: esse cara tá de brincadeira. Ele já perdeu a batalha. Ele não tem que questionar nada mais. Acabou. Foi assim que o general se afundou de vez. Então é isso. Uma guerra não se vence com palavras. Vamos ver aqui como que o Bolsonaro ficou inelegível agora. Pelas palavras do soldado supremo, que está colocando aí uma ordem na casa. E que nunca ameaçou ninguém. Esse soldado supremo, ele não vive de palavras. Esse soldado supremo, ele vive de ações. Ora, basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois... poderiam ter sido como 2 embaixadores, até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. Um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE.
Mentira! Assim Ó, esse como é soldado supremo, ele tem uma voz, assim, poderosa, né? Ele é um cara poderoso. Falou que é mentira, jamais deveremos questioná-lo. Se ele tá falando que é mentira, é porque é mentira. E ponto final. Até porque ele é um soldado vencedor. mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou um ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra. O que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Onde já se viu? Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Mentira! Soldado Supremo falou, tá falado, meu amigo. E ele dá a última palavra. Simples assim. Ele é o cara, pô. Acabou. É assim que se faz. Prendeu, general? Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Mentira. Mentira mesmo. Uma série de informações Falsas. mentirosas, Fake notícias news. fraudulentas. Mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado, e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? Não, o Superior Eleitoral. O Supremo ficou na outra semana no ataque, o ministro Alexandre foi nas 3 anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica. O general só sabia mexer com câmera, cinema, essas coisas assim, sabe? Com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. Enfim, falou, tá falado. Vamos ver agora como que esse general, que só sabia mexer com cinematografia, não era muito o ramo dele ser general, sabe? Só sabia mexer com câmera, sabia falar bastante. Falava assim, vou acabar com a Globo. Aí, no final de tudo, ele foi lá e ele renovou a concessão da Globo. Um outro general diferente falou, ó, MPF, vamos caçar a concessão lá da Jovem Pan, porque esses caras aí estão fazendo cagada, sem dar uma palavra em público. Não se fala suas estratégias para os inimigos. Se não tem capacidade de vencer uma guerra, não declare guerra. Agora vamos ver como que esse general foi totalmente extinto por pensar que palavras iriam atingir alguém que não fosse ele. Eu voto e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados
exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral, da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Lembrando que não podemos questionar o soldado supremo de forma alguma, até porque a palavra final é dele. Acabou. Eles venceram. Agora só aceita. Por mais que esse general continuasse elegível, só existia uma forma de eu participar das votações a favor dele, se fosse ele contra esse general que foi solto. Aí sim, caso contrário, eu acho que isso vai ser até bom para as pessoas perceberem que não existe só ele, que sim, tem pessoas com a capacidade maior e melhor, pessoas que não vivem de falácias, e sim de ações, né? Eu acredito, né, falando aqui agora, fora da historinha do general e do soldado, eu acredito que o Tarcísio é uma boa opção para 2026. Ele é o governador aqui do estado de São Paulo. Eu creio que ele é uma pessoa mais preparada do que esse general que estava antes, né? Que falava bastante, mas na prática não tinha muito o que fazer. Se não tinha o que fazer, não fala. Mas esse general, sim, foi uma boa coisa. Serviu muito pra acordar as pessoas, pra mostrar pras pessoas que é sim possível. E você pode sim ter esperança de um país melhor. Despertou uma esperança na vida das pessoas, né? E eu acho que esse papel foi fundamental. Mas eu acho que ainda existe sim uma forma desse general voltar ao poder, tornar-se elegível, trocando de sexo e de nome. Para Bolsonaro, deixa o cabelo crescer, passa um batom e diz que virou mulher. Troca de identidade, muda o CPF e acabou. Bolsonaro se identifica como uma mulher agora. Será que poderá se candidatar? Fica a questão no ar.